Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá na carta aos Efésios, no capítulo 3. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Nós vamos estar lendo do verso 1 ao verso 13. Pela extensão do texto, eu convido você a continuar sentado como está, aproveitar os bancos confortáveis, acolchoadinho, né? Glória a Deus. Até o povo que sentava nas cadeiras lá atrás não precisa mais sentar em cadeiras. As cadeiras já voltaram para as salas aqui, os bancos tivemos que comprar mais, né? Aí coube. Mas o maninho hoje pela manhã estava arrumando aí, ele virou e falou assim: pastor, não tem jeito não. Nem os bancos estão cabendo mais aqui dentro, que dirá as pessoas. Nós vamos ter que ampliar. Eu falei, glória a Jesus, maninho, nós vamos ampliar. Efésios capítulo 3, do verso 1 ao verso 13, diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo a revelação que me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. Pois nisso está a vossa glória. Glória a Deus. Paulo, ele escrevia, com uma propriedade, ele era profundo nas palavras e ao mesmo tempo ele conseguia trazer uma mensagem tão importante, de uma forma acessível. A linguagem culta do apóstolo não impedia dele transmitir a mensagem de Deus para o coração do povo. Até mesmo o mais humilde conseguia entender a mensagem de Deus por intermédio das palavras do apóstolo Paulo. Então, eu sou... A palavra não cabe, mas eu vou usar só para te trazer um pouco da dimensão da minha admiração. Eu sou fã do apóstolo Paulo. Claro que, gente, se existe fã no bom sentido, sou eu. Fã no bom sentido. Eu fico maravilhado de ver um homem que é capaz de abrir mão de tudo, por amor à obra, por amor ao reino, por amor às vidas. E esse amor, essa dedicação do apóstolo, obrigado, irmã Olga, é que me faz admirar a obra que Deus realiza através da vida dele. A disposição, a prontidão, o eis-me aqui do apóstolo Paulo me deixa envergonhado. E esse texto em especial, ele está trazendo um esclarecimento a respeito do seu ministério. Paulo, assim que ele se converte, ele passa por um momento desagradável demais. Os líderes judeus que o haviam incumbido de perseguir os cristãos não acreditavam mais nele. O via como um traidor e queria dar cabo da vida dele.
Então, os patrões, vamos dizer assim, os líderes, o chefe de Paulo, queriam acabar com a raça dele, porque ele havia se convertido. E os cristãos, por outro lado, não acreditavam na conversão dele, porque achavam que era um jogo de espionagem, para ele se infiltrar no meio do cristianismo, e aí conseguir prender muito mais pessoas, e acabar com a igreja, prender os líderes da igreja e acabar com a igreja. Então, quando Paulo se converte, ele passa por um momento dificílimo, e ele defende o ministério dele, o apostolado dele, com palavras que nos encantam, porque ele fala: Deus tem um mistério que ele revelou a mim, me deu discernimento para compreender qual seja esse mistério. E ele quando escreve aos Efésios, você vai se recordar, se você é um leitor da Bíblia, o livro de Atos dos Apóstolos fala da visita de Paulo a Éfeso. E ele passou por maus bocados lá em Éfeso. Quem já leu o livro de Atos dos Apóstolos aí, já leu a chegada de Paulo em Éfeso? Eita, povo de Deus, Senhor. Nós fizemos um desafio de leitura da Bíblia em um ano, né, Oséias? Muita gente leu a Bíblia aí. Mas o povo parece que não passou por Atos, não. Acho que pularam. Pularam o livro de Atos dos Apóstolos. Mas alguns passaram por ele lá e viram. Paulo, quando chega em Éfeso e começa a pregar o evangelho ali, ele arruma um problemaço. Porque a cidade de Éfeso cultuava uma entidade, né, a Diana dos Efésios, a chamada deusa Diana. E a cidade de Éfeso era uma cidade influente demais ali naquela região da Ásia, porque era uma cidade portuária, de livre comércio, os navios mercantes, as rotas de mercadores convergiam na cidade de Éfeso, e dali eles saíam para fazer o seu comércio. E ali na cidade tinha uma adoração a Diana, que naquele período era, vamos usar a expressão própria dos gregos ali, era a deusa mãe daquela área, daquele continente. Era uma das mais adoradas no mundo naquela época. E Paulo chega ali e começa a pregar Jesus Cristo. Só há um Senhor, só há um Deus. E as coisas começam a acontecer ali. Um certo judeu que lucrava vendendo imagens da deusa Diana, ele começa a perceber que a conversão das pessoas começa a trazer prejuízo, porque as pessoas se convertendo não adoravam mais a Diana. E não compravam mais nenhum nicho, nenhuma imagem dela. E ele vendia, às vezes, aquela medalhinha de ouro, e cobrava caro naquele negócio. E ele ficava cada vez mais rico. E aí Paulo vem, prega sobre isso. E aí muda a vida religiosa daquele povo, comprometendo o lucro deles. Eles entram em conflito com Paulo. Então a primeira experiência de Paulo junto aos Efésios não foi assim, o que se diga, uma tremenda experiência, uma agradabilíssima experiência, não foi. Ele passou por momentos dificílimos no início da igreja ali, mas a glória de Deus se manifestou tão poderosa através da vida dele, que muitas pessoas se converteram. O culto a Diana ficou prejudicado com relação a isso, porque muitas pessoas se converteram ao Senhor. E aí Paulo agora, ele está escrevendo a essa igreja, escrevendo a esse pessoal. Não vou entrar no mérito da questão, a vida social do povo, a vida religiosa daquele povo, porque ali acontecia de tudo. Várias nacionalidades convergiam para aquele lugar. Então ali tinha gente que adorava a Diana, tinha gente que se prostituía, né, as prostitutas do culto, que ofereciam seu corpo em sacrifício dessa maneira. Então a cidade era uma cidade conturbadíssima no seu contexto religioso e social. Não vou entrar nesse mérito, mas o apóstolo Paulo tinha um carinho especial por eles. E aí, quando ele está escrevendo, ele está dizendo a respeito do amor de Deus aos gentios. Antes de eu continuar aqui essa mensagem, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Aqui tem algum judeu de origem? Nasceu lá? Tem? Não. Aqui tem algum judeu de descendência, não é? Provavelmente deve existir alguém entre nós aqui que é de origem judia. Mas também não estou
perguntando que vai falar mal de judeu de jeito nenhum. A Bíblia diz que eu preciso orar e abençoá-los. Eu vou falar mal deles, está doido? Mas eu estou falando isso por quê? Os judeus acreditavam que eles eram um povo exclusivo. Glória a Jesus. Nada de errado quanto a isso na dispensação da velha aliança. Na velha aliança, Deus escolheu um povo para si. E através daquele povo, Deus decidiu povoar a terra, mudar a situação do planeta com o povo que ele havia escolhido. Mas no Novo Testamento a coisa muda de figura. Deus não escolheu só os judeus para ele. Deus escolheu toda a humanidade. E Jesus morreu não só para os judeus, mas para toda a humanidade. E no contexto da morte de Jesus, eu posso até dizer que ele morreu pelos pecadores. Amém? E fala para o seu vizinho assim, você é um. Tem gente que não fala por constrangimento, mas não vou falar nada, nem conheço quem está do meu lado, vou falar que a pessoa é um pecador. Dentro da perspectiva bíblica, nós somos pecadores e pecadoras. Porque se não fosse o sangue de Jesus Cristo, nós estávamos perdidos. O sangue de Jesus é que nos santifica, que nos purifica, que nos justifica diante do Senhor. Se não fosse o sangue de Jesus, nós estaríamos perdidos. Então, quando Paulo está escrevendo aos gentios, eu me identifico com os gentios. Se Paulo não pregasse aos gentios, nós não estaríamos aqui falando desse amor de Deus. O mistério que Paulo se refere, que Deus estava guardando no coração dele, e aí revelou ao apóstolo, era o seguinte, queridos e queridas: Deus não pretendia salvar só os judeus. Deus queria salvar toda a humanidade. E aí Paulo é levantado como apóstolo para pregar exclusivamente aos gentios. Então Paulo ia aos lugares que os judeus não iam. Trazendo para a sua compreensão. Vamos entender o seguinte. Tem gente aqui que tem chamado para evangelizar a favela. Tem gente que tem chamado para isso. Eu tenho colegas pastores que gostam de pastorear em regiões de comunidade, de favela. Se sentem à vontade nesse ambiente, sabem lidar, sabem falar, sabem como chegar. Tem até um que eu pretendo trazer aqui, o pastor Wagner, homem de Deus. E eu falei com ele, rapaz, tu vai lá em Angra dos Reis, tu vai lá dar um workshop de evangelismo para o pessoal saber evangelizar nos morros. Porque Angra dos Reis tem um monte de morro aqui, ninguém vai lá em cima. O povo fica tudo aqui embaixo. Quando fala, tem que ir lá na caixa d'água, você fala, não vou lá não, que o negócio lá é meio estreito. Tem que ir lá na Sapinhatuba, a Olga lembrou bem aí. Tem que ir na Sapinhatuba, eu falei, lá é que eu não vou mesmo. Eu conversava com alguém, não vou revelar não o nome das pessoas, e me disse o seguinte, um parente meu tem uma casa excelente lá, um casarão lá na Sapinhatuba, mas largou tudo para lá, nem volta mais lá, porque o negócio lá está feio. E eu falei, rapaz, mas não dá nem para alugar? Aí ele virou e falou assim, e quem é que quer alugar casa lá naquele lugar? Aí eu falei, mas cara, não consegue nem nada. Pastor, nem R$200 você aluga casa lá. Aí eu falei, como é que faz? Ele trancou a casa e desceu. Eu falei, e se invadir? Se invadir, ele está perdido, que ele vai reivindicar o quê? E a quem? Então, para que você compreenda, o apóstolo Paulo ele foi chamado para ir a lugares que o judeu não queria ir. Tanto que para Pedro evangelizar um ímpio, Deus teve que revelar a ele um lençol cheio de animais dentro. Quem lê Atos dos Apóstolos sabe do que eu estou dizendo. Quem não lê está boiando aí no negócio. Leia mais a Bíblia, varão, varoa. O Pedro, para poder pregar aos gentios, ele teve que receber de Deus um direcionamento, senão ele não ia na casa de Simão Curtidor. Simão Curtidor, um homem que fazia o quê? Trabalhava com couro. E trabalhar com couro era couro mesmo, de animal. Não era couro que você conhece hoje aí. Chegar na Casa Bahia, botar a mão no sofá, falar isso aqui é couro, vendedor daqui, ó. É couro bom isso aí. Você leva para casa, primeira vez que tu senta no couro bom, com a chave da casa pendurada aqui, ela fez um furinho, acabou o couro.
Então, quem mexia com couro, animal morto, era tido como impuro, indigno, imundo. E judeu não tinha contato com morto de forma nenhuma. Então, para Pedro evangelizar, chegar na casa daquele homem e ser instrumento de Deus, Deus teve que revelar a ele um lençol cheio de animais e falou para ele: mata e come, Pedro. Pedro falou: de jeito nenhum, Senhor, não vou comer animal imundo. E Deus falou: não torne imundo o que eu santifiquei. Olha o mistério de Deus já se construindo no imaginário de Pedro, para fazer com que ele quebrasse um paradigma, quebrasse uma resistência religiosa de falar aos gentios. E aí Deus então levantou o apóstolo Paulo para falar a esse povo que ninguém queria falar. Só para provocar o irmãozão que está do seu lado aí, essa irmã abençoada que está pertinho de você, vira para ela e fala assim: e aí? Você vai lá na Sapinhatuba evangelizar? É claro que essa pessoa toda envergonhada do seu lado virou e falou assim: eu vou. Mas quando manda aí falar: Senhor, manda outro aí, Jesus. Igual Moisés, queria libertar o povo, queria fazer justiça, matou um egípcio, fugiu. E quando Deus chamou ele, falou assim: Moisés, volta aqui, você vai terminar o trabalho que você começou, só que de outro jeito, aquele jeito que você começou estava errado. Você vai fazer o negócio certo agora, Moisés. Vem cá que tu vai libertar o povo da mão do Egito. Moisés virou e falou assim: o que, Senhor? Eu? Ah, manda outro, eu não sei falar, eu sou gago, eu não sei lidar com esse negócio. Gente, o apóstolo Paulo descobriu em Deus que todos os seres humanos do planeta eram dignos da graça do Senhor. E se não fosse isso, eu e você, nós não estaríamos aqui. Para o Evangelho nos alcançar, Deus precisou usar a vida de um homem para fazer o que ninguém queria fazer. Interessante como Deus faz. Deus às vezes nos chama para fazer alguma coisa que nós não queremos. Mas quando começamos a fazer, descobrimos a alegria de fazer. Quando eu me converti, o pastor que me pastoreou no início da minha conversão, já está aposentado hoje, jubilado, foi pastor nessa igreja aqui. O pastor que me batizou foi pastor aqui, pastor Luiz Eugênio. Quando eu me converti, ele olhou para mim assim e falou assim: Deus vai te usar, você vai pregar o evangelho. Olha, gente, novo convertido ainda, bronco, né? Quase que eu virei para ele e falei assim: tá maluco, pastor? Não falei em respeito. Mas eu olhei para ele assim e falei assim: o senhor tem certeza? Porque a coisa que eu mais temia era falar ao público, era ficar de frente com as pessoas. A timidez era uma realidade na minha vida e ainda é. Ainda é. Não se iluda achando que eu sou extrovertido, que eu não sou. Eu falo com vocês aqui, são minhas ovelhas, meu rebanho. Tenho liberdade para falar, para brincar. Mas com quem eu não conheço, eu fico, ó, quietinho, mudinho. Tem gente não, onde chega já vai falando, já vai, né, Jim? Glória a Deus pela vida do Edinho. Edinho hoje foi me socorrer no temporal. Eu parei o carro ali e falei: e agora, Jesus, como é que eu vou descer? Vou esperar a chuva parar para eu descer correndo e entrar na igreja. Aí me bate o Edinho no vidro com um chapelão. Mateu lá, falei: ô Edinho, glória a Deus, pastor, vim te socorrer. Eu falei: ô, que bom, Edinho. Quando eu abri a porta do carro, gente, que eu botei o pé, pisei no rio. Ali a quadra ali estava encharcada, um rio. Eu pisei no rio e pensei: bom, se eu andar devagar, vai encharcar meu pé. Falei: Edinho, esquece o chapéu para lá e saí correndo. Glória a Deus pela sua vida, Edinho. Edinho é o tipo de pessoa que ele fala com todo mundo. Onde ele chega, ele cumprimenta, tem um coraçãozão que não cabe nele. É uma bênção. Então, Paulo é um instrumento de Deus para falar aos gentios. E quando esse pastor Luiz me falou: você vai pregar o evangelho, Deus vai te usar. Eu falei para ele: pastor, tem certeza? Porque
porque eu não gostava de falar. E aí, na época tinha o guia leigo. Quem é metodista antigo aqui é dessa época, do guia leigo? Amém? Olha aí, tem um grupo bom aí, ó. Eu tive a alegria de chegar a esse nível aí, de ser guia leigo, olha só. Sou velho não, hein, gente. Só tenho 47. Mas na minha conversão eu ainda peguei o finalzinho do guia leigo. Guia leigo era aquele ajudante do pastor, que pregava, que dirigia culto. Hoje em dia, graças a Deus, com essa iniciativa da igreja, na sua doutrina, de capacitar pessoas e lançá-las na obra, a gente chama da capacitação do laicato, né? do laico, do leigo. Isso proporcionou a igreja se expandir, porque hoje a gente tem líder de célula acolhida, a gente tem evangelista, a gente tem pessoas que pregam, aí a igreja só ganha com isso. Glória a Jesus! E aí, às vezes eu me vejo numa situação que, na escala de pregadores do mês, eu coloco meu nome uma vez, para que eu possa também ouvir as pessoas pregando. E esse mês eu falei assim, bom, fevereiro, carnaval, muita gente vai viajar, eu vou botar o nome lá, mas quem não aparecer, eu estou pronto. E aí coloquei meu nome em todos os domingos, 4. Esse é o terceiro. Mas coloquei as pessoas para dirigirem o culto. Né? Botei o Washington, botei, acho que Evandro, botei Olga, Oséias. E diga-se de passagem, gente, a Olga dirigindo o culto aqui, pregou 2 vezes. Falei, Jesus, não vou pregar mais não. A Olga já pregou 2 vezes. Eu vou pregar mais para quê? Eu falei, eu não boto mais a Olga para dirigir culto, vou botar só para pregar. Porque a Olga não consegue dirigir culto, ela só consegue pregar. E tem gente que só consegue dirigir culto, Olga. A Olga é uma bênção, gente. Palavra forte, segura, convicta. Palavra firme de quem tem experiência com Deus. Isso alimenta o nosso espírito. Quarta-feira, quem esteve no culto aqui, recebeu uma palavra do céu, que está ruminando até hoje. Quem pregou foi minha digníssima esposa, minha amada. Que palavra abençoada de quarta-feira. Foi ou não foi, gente? Eu olhei e falei, Jesus, tu é maravilhoso mesmo. A Dorcas, eu botava ela para pregar, ela dava dor de barriga, falava, não me bota mais não, que isso não é para mim. Imagina se fosse. Ela falava assim, meu negócio é só o louvor. Não gosto de pregar, não sei pregar, não quero pregar, não bota mais meu nome. E eu olhava para ela e falava assim, senhora. Passava um tempo, eu botava de novo o nome dela. Todas as vezes que ela prega, ela diz que eu sou muito crítico com as mensagens dela. Eu entendo que às vezes nós precisamos aprender de um jeito que nós não gostamos. E a crítica, se a pessoa que está recebendo souber assimilar, ela vai fazer mais bem do que mal. O nosso problema é que nós não sabemos lidar com crítica. Quando somos criticados, pensamos logo em revidar e defender. Nós não sabemos lidar com isso. Isso não é só você e eu, não, todo ser humano. Mas quando a gente aprende a lidar com a crítica, ela constrói e não destrói. Então, eu penso que Dorcas está aprendendo a lidar com esse negócio, porque ela pregava, a gente ia no carro conversando, ela virava e falava assim, e aí, o que você achou da palavra? E aí eu falava, foi boa. Mas isso aqui, podia melhorar, isso aqui. Ela virava e falava assim, não fala mais nada, não. Mas o bom é ver que Deus vai usando pessoas. E a gente começa a perceber que o que nós fazemos não é para o nosso mérito, mas é para o mérito do Senhor, para a glória dele. Porque Ele é quem nos capacitou para fazermos. Então a glória é somente dele, não pode ser nossa. Nós não podemos ser pretensiosos de querer atrair a glória para nós, como alguns vaidosos ou vaidosas que pregam e ficam esperando receber o famoso tapinha nas costas e falar, caramba, que mensagem, pregou bem. Que isso, gente? Fora os outros que ainda falam assim, sai do culto e falam assim, a mensagem hoje foi para mim.
Não foi nada, rapaz. A mensagem foi para todo mundo. Você recebeu melhor. O outro lá recebeu do jeito dele, a outra recebeu do jeito dela, mas a mensagem foi para todo mundo. Então o apóstolo Paulo descobriu esse mistério de Deus, que estava oculto, ele fala no versículo 5, a outras gerações, mas Deus revelou a nós. E esse mistério nós precisamos pregar o evangelho a todas as pessoas. Paulo descobriu isso, começou a fazer, gostou, apaixonou-se por isso, e ele começa o capítulo 3 dizendo o seguinte: por isso eu, Paulo, sou prisioneiro em Cristo, por amor de vocês, gentios. O apóstolo Paulo, ele se apaixona pela obra missionária, se apaixona por vidas. E lá no verso 14, do mesmo capítulo 3, ele repete uma frase semelhante à do versículo 1, mas com um acréscimo. Ele fala assim no versículo 14: por esta causa eu me punho de joelhos diante do Pai. Ele não só fazia, mas também orava pela obra. Então eu fico admirado de ver esse amor do discípulo pelas vidas. E aí é um desafio para nós, igreja, falarmos do amor de Jesus a quantas pessoas nós pudermos falar. E aí nós descobrimos que às vezes Deus nos chama para fazer coisas que nós pensamos assim: eu não dou para isso aí. E aí eu uso uma frase do apóstolo Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu quero caminhar para o final. Eu conversei com alguns e falei assim: vamos terminar o culto mais cedo. O povo que pega ônibus não passar problemas na rua, com os foliões e as foliãs. A gente vai fugir desse povo aí. Só agora. Porque a legitimação, a autoridade da cidade foi entregue na mão do capiroto. Deram uma chave na mão dele. Foi ou não foi? Está aqui a chave, você manda em tudo. Tudo é seu, faz o que você quiser. Aí ele está sorrindo à toa. Chegou informação para vocês e a mim também, uma pessoa que tirou a própria vida agora, essa semana. Um tiroteio em Paraty, uma cidade que está aí, ó, exposta aos olhos do mundo, porque realiza um evento internacional. E aí você fala: Satanás não está brincando, não. Então só hoje. Mas nós vamos chegar a um tempo em que nós vamos evangelizar até no carnaval, não sei como. Gostei do amém da povo aí. Não sei como, porque eu assim, gente, esse negócio de bloco para evangelizar não bate muito aqui dentro de mim não, sabe? Não há comunhão entre bloco e eu, entendeu? Então, se eu não posso estar junto com o povo evangelizando, eu vou mandar o povo evangelizar para quê se eu não posso estar junto? É bem mais fácil você falar assim: vai lá e faz, e ficar daqui olhando, né? Mas comigo não dá, não. Comigo vamos lá fazer, né? Ano passado nós fomos para o Sinal distribuir água e evangelizar o pessoal. Não foi, gente? Quem esteve comigo no Sinal ano passado, evangelizando e dando água para... O pessoal passava copinho d'água e folheto. Ficamos num lugar estratégico ali em frente, aquele DPO ali. Quem passava a gente cercava. O amor de Paulo em anunciar o evangelho nos traz também um certo constrangimento e nos desafia a fazermos o mesmo. A gente vai encontrar um jeito de evangelizar muito mais essa cidade, porque se o inimigo está conseguindo destruir muitas vidas, a igreja precisa também contra-atacar, resgatando muitas vidas. E o nosso alvo tem que ser o resgate de vidas, não o crescimento pelo crescimento. Apesar da instituição, às vezes, te cobrar, enquanto líder, o resultado através do crescimento, o reino de Deus não se mede pelo crescimento, queridos. O reino de Deus se mede por frutos que permaneçam, e não por frutos em si. Frutos que permaneçam. Então, a paixão do apóstolo nos desafia nessa noite, em pleno feriado de carnaval, a olharmos as pessoas com mais compaixão. Olharmos para as pessoas que perecem e falar: Senhor,
me dá uma estratégia para chegar nessa pessoa, usa alguém para chegar nessa pessoa, ajuda-nos a evangelizar essa pessoa, falar do teu amor a essa pessoa. Meu filho essa tarde me mostrou um vídeo de uma senhora desesperada estraçalhando um carro em plena rua, batendo, quebrando tudo, despedaçou o carro. Ela teve um motivo muito sério para fazer aquilo. Eu não vi o vídeo até o final, não sei qual foi o motivo. Mas meu filho falou assim: pai, aqui, ó, ela ficou assim por conta de traição. É fácil a gente olhar para uma atitude dessa e reprovar e falar assim: não precisava fazer isso. Graças a Deus não é você que está passando pelo que ela está passando. Porque se fosse, você não saberia qual seria a sua reação. Você tem que olhar para essa pessoa e falar: Senhor, tem misericórdia. Essa mulher está turbada, o coração dela está estraçalhado, a mente dela não consegue pensar. A psiquiatria, a psicologia diz que nós reagimos nos 30 segundos, os primeiros 30 segundos, com uma fúria descontrolada. Então, se nós conseguirmos nos primeiros 30 segundos segurar o impulso da ira, você consegue agir pensando um pouco do que agir por impulso sem pensar. Tem gente que consegue controlar os 30 segundos e não reage diante de uma ação, mas tem outros que não se controlam e solta mesmo. Essa senhora fez o que fez e a gente olha e tem que pensar: Senhor, me ajuda a evangelizar essa vida. Porque já imaginou o que vai acontecer quando o dono do carro encontrar o carro daquele jeito e for para defender o seu patrimônio, o seu bem? O que não vai acontecer entre os dois? Jesus precisa entrar no coração das pessoas e Ele vai fazer isso através da nossa ação missionária, do nosso evangelismo, do nosso amor, da nossa paixão pelas vidas, porque esse é o objetivo da igreja: vidas. A palavra dessa noite traz um certo confronto, porque nós nos habituamos a chegar na igreja e ouvir Deus falar de coisas boas, de bênçãos, de promessas futuras, de milagres, de vitórias. Nos acostumamos a isso. Mas às vezes Deus quer falar com a gente da seriedade do chamado, da seriedade da aliança que Ele fez conosco. A parte dele, Ele sempre faz. Ele supre as nossas necessidades, cada uma delas. Mas e a nossa parte em ir aos perdidos e falar do amor de Jesus? Então às vezes Deus nos chama para uma conversa ao pé do ouvido. Eu gosto de imaginar Deus chamando, falando: rapaz, te dou saúde, não dou? E eu respondendo: claro, Senhor, o Senhor me dá saúde. De vez em quando eu dou um resfriado, uma dor de barriga, mas estou aí. E aí Ele vira: quando você está em falta de alguma coisa que você pede, eu dou um jeito de te abençoar. É ou não é? E eu falo: é, Senhor, é verdade. Você está dormindo na sua casa lá, você dorme tranquilo, em paz. Não explode um botijão de gás da sua casa de madrugada? Explode? Não. Ninguém pula o muro lá e arrebenta a sua porta para te arrancar da cama com a arma na cabeça. Faz isso? Não, Senhor. Pois é. Tudo isso eu faço por amor a você. E o que você faz? Por amor às pessoas que perecem lá no mundo, que não me conhecem como você me conhece. E aí a gente fica vermelho de vergonha, baixa a cabeça e fala: Senhor, não estou fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Estou muito interessado nas coisas que o Senhor tem para me dar, e não na responsabilidade, na minha responsabilidade em resposta à aliança, ao chamado que o Senhor me fez. Então a palavra dessa noite fala a respeito da paixão missionária de um homem que foi chamado por Deus para largar tudo que tinha e viver na completa dispensação da graça, por amor à obra. E essa palavra nos traz esse confronto do compromisso da igreja. Porque, amado e amada, se a igreja atuasse como o Senhor nos chamou para atuar,
a realidade da nossa cidade seria outra, completamente diferente. Você concorda com isso? Amém. Então, mudar a cidade não está nas mãos do político, não está nas mãos dos partidos políticos, não está na força do seu voto. Não estou negando do exercício da cidadania, claro que não. Você tem que votar consciente em quem você acha que deve. Mas eu quero te dizer que a verdadeira mudança, a mudança genuína, ela primeiro acontece no reino espiritual, para depois se materializar no reino físico. E de guerra no reino espiritual, você e eu conhecemos muito bem, porque o apóstolo Paulo mesmo diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Então, aprenda a falar mais do amor de Deus. E quanto mais você falar do amor de Deus, mais você vai experimentar e desfrutar dele. Amém? Coloque-se em pé, quero orar contigo, por favor. Fecha os teus olhos um pouquinho aí. Vamos falar com o Pai. Senhor, o Senhor conhece as nossas vidas. E nos conhece completamente. Com o Senhor nós não podemos usar nenhum tipo de argumento, nenhum tipo de máscara, porque o Senhor nos sonda. Conforme declara no Salmo 139, o Senhor nos sonda e nos conhece. Por isso, ó Deus, diante do Senhor, nós estamos completamente despidos. E é com essa consciência que nós queremos te pedir perdão, Senhor. Perdão pela negligência. Perdão pela procrastinação. Não fazemos o que temos que fazer. Deixamos sempre para depois. Deixamos sempre para amanhã. Deixamos sempre para alguém fazer. E não fazemos. Nessa noite, Senhor, a paixão missionária do apóstolo Paulo, o comprometimento, o zelo, nos faz enxergar com um olhar de admiração a obra missionária que o Senhor realizou através da vida dele, mas ao mesmo tempo nos faz olhar com constrangimento, porque o apóstolo Paulo se deixou usar pelo Senhor, e nós nos deixamos usar às vezes. Senhor, muda essa nossa realidade. Deus, nós queremos também, como o apóstolo Paulo, ter discernimento, ter a revelação do Senhor, para falarmos mais do teu amor, para alcançarmos a vida que está aflita, passando por situações dificílimas, turbulências emocionais e espirituais. Senhor, nos faz enxergar essas coisas no olhar das pessoas, para podermos ter a coragem de falar do teu amor para essas vidas, um amor que excede a toda a compreensão humana. Deus, nos faça entender e viver esse amor de forma prática, nas nossas ações, nas atitudes que tomamos, nas reações. Deus, nos faça viver o Evangelho e não somente pregar o Evangelho, porque, como disse o apóstolo Pedro, a maior mensagem somos nós, porque nós somos uma carta viva, uma carta que testemunha do amor de um Deus tão poderoso que não se pode medir. Ó Deus, eu quero terminar essa oração dizendo, nas palavras do apóstolo Paulo, ninguém pode medir a altura, a profundidade, a largura, o comprimento. Ó Deus, ninguém pode medir a grandeza do teu amor para conosco. Sendo assim, Senhor, coloca um pouquinho mais do teu amor no nosso coração, para também amarmos os perdidos e falarmos do teu amor para eles e para elas, para que te conheçam e te reconheçam como o único e suficiente Salvador. Dá-nos a tua bênção, Senhor, que essa verdade não seja ofuscada pelo nosso desejo constante de sermos abençoados. Deus, que essa verdade, que esse compromisso, que essa missão não seja ofuscada pelo desejo ganancioso que temos
de cada vez querer mais vitória, e mais bênção, e mais prosperidade. Não, Senhor, nós queremos falar de Jesus para aqueles e aquelas que não te conhecem. Senhor, muito obrigado pelo confronto dessa noite. Nos faça pensar a respeito e nos faça decidir mudar, porque quando nos lançarmos na tua obra, Deus, cada necessidade o Senhor vai suprir, e o Senhor vai nos revestir de autoridade para fazermos sinais e prodígios, Senhor, que nas palavras de Jesus serão maiores do que as coisas que Ele fez. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada pessoa que o Senhor trouxe a este lugar, porque o Senhor nos trouxe aqui para ouvirmos essas verdades, porque muitos de nós, cristãos e cristãs do mundo, estão se esquecendo do anúncio do Evangelho, estão se lembrando só das bênçãos, só das necessidades, estão esquecendo de falar do amor de Deus. Dá-nos a tua graça, dá-nos a tua bênção. É a oração que fazemos, Senhor, constrangidos mesmo, mas fazemos essa oração no nome de Jesus. Amém, Senhor.